Olá, boa noite. Vou aguardar um pouquinho. Todos estão me vendo bem? Espero que sim. Bom, boa noite. Meu nome é Andréa Menezes Gonçalves. Eu sou médica ginecologista e obstetra e gostaria primeiramente de agradecer pela honra de estar ocupando esse espaço aqui no perfil do escritório, né? E vou só pegar minhas anotações aqui, porque eu escolhi um tema para essa live de hoje, um tanto extenso, né, mas necessário. Então, eu gostaria muito de agradecer, cumprimentar inicialmente o presidente da Associação Nacional da Advocacia Negra, o Estevão Silva, né, o Dr. Estevão Silva. Gostaria de agradecer imensamente pelo convite mais uma vez. É super necessário essa interdisciplinaridade, né? Eu acho que é muito importante que advogados não falem só de advocacia, médicos não falem só de medicina. É muito importante disseminar o conhecimento e eu acho que a pandemia que nós estamos passando é uma grande lição para isso, né? Que todos entenderem o básico a respeito de saúde é importante para a sobrevivência, né, da humanidade, não só individual. Então, falando já da pandemia, gostaria de lembrar que continuam as recomendações de não sair de casa a não ser que seja extremamente necessário. Continuam as recomendações de lavar as mãos sempre que possível. Sigam as recomendações das autoridades. Não repassem informações as quais vocês não saibam a fonte real. A recomendação de utilização de máscaras é importante. Ela não é um passe livre para você sair. Ela é sim uma proteção sua até certo ponto, não te blinda da contaminação. Mas ela protege muito as pessoas caso você esteja contaminado e não saiba, né? Essa proteção já está bem comprovada e realmente é bem importante que nós continuamos a seguir essas orientações. Quem está podendo ficar em casa, quem tem o privilégio de ficar em casa, fique em casa. Quem tem que sair para trabalhar, siga no máximo essas recomendações, né? Ao chegar em casa, não entre com o sapato sujo, deixe o sapato na porta, tire imediatamente a roupa, tome um banho e álcool gel nas mãos na rua, no transporte, antes e depois. Muita gente tem dúvida ao respeito do uso de luvas. No momento ainda não está recomendado, porém nós achamos que a qualquer momento isso pode mudar, contanto que as pessoas entendam que o uso da luva não te priva de lavar a mão sempre que possível, nem de utilizar o álcool gel. Eu vou começar com alguns tópicos, né? O tema que eu vou falar hoje, né? Pra quem não sabe, eu falei no comecinho, eu sou médica ginecologista obstetra, sou formada em medicina pela Universidade Federal Fluminense, tenho residência médica em ginecologia e obstetrícia pelo Hospital Central da Aeronáutica, onde eu trabalhei até o início desse ano como tenente médica. Sou médica obstetra do Hospital Universitário Gafreguinle, da Unirio. Faço parte do coletivo Negrex, que é o coletivo de estudantes de medicina e médicos negros. E sou coordenadora de comunicação do Instituto Luísa Maim, que é também uma associação de estudantes de medicina e médicos negros. Boa noite a todos que estão entrando aí. Eu tô dando um tempinho, dando uma enrolada também pra gente ter mais gente, mas depois, com certeza, a live vai ficar no perfil também pra todos verem. Então, eu vou falar de saúde da mulher, que é, como eu falei, um tema super amplo, porém eu dividi para ficar mais didático nas faixas etárias. Então, a faixa etária de criança, né? A mulher na idade fértil, que a gente chama de menacme, e a mulher na perimenopausa e na menopausa.
Mas por que falar de saúde da mulher? Bom, como eu já falei, em tempos de pandemia, toda informação de saúde eu creio que seja importante. Fora isso, muito obrigada, Ana Cláudia. Fora isso, tem muita gente com dúvida do que ela pode e necessita fazer em tempos de pandemia, o que é urgente na minha saúde, né? Várias pacientes têm me perguntado, eu tenho que fazer o preventivo? Eu vou durante a pandemia fazer uma mamografia? Então é por isso que eu escolhi esse tema. Porque tem várias dúvidas que parecem bobas, mas não são. Eu acho que em saúde nenhuma dúvida é boba. E você tem que sempre levar isso para as suas consultas médicas, quaisquer que sejam. Pergunte, tire a dúvida que você tem vontade, aproveite as suas consultas. Não tenha medo do médico achar que é uma pergunta boba, não tem pergunta boba. E se esse médico achar essa pergunta boba, tá na hora de você trocar de profissional. Porque a educação em saúde é uma das coisas mais importantes, até do que uma prescrição de uma medicação, às vezes. Não adianta aquele paciente sair com uma receita, não saber o que ele tem, não saber como usar aquela receita. Então, muito do que eu vou falar hoje também é para guiar as mulheres e... Se você não é mulher, mas tem uma companheira, tem uma familiar, para que você a ajude a cuidar da própria saúde, né? Então, eu sempre falo que também no Brasil e em muitos países, falar de saúde da mulher também é uma questão econômica, sim. Né? Toda hora agora a gente está tendo notícias aí a respeito de empreendedorismo, que é uma das áreas que está sendo mais prejudicada pela pandemia. E eu não sei se todos viram, mas para quem não viu, a maioria dos empreendedores do Brasil são mulheres, né? Dos empreendedores pequenos, são mulheres. A maioria dos chefes de família são mulheres, principalmente na periferia. Então, se aquela mulher não tem saúde, aquela mulher não empreende, aquela mulher não trabalha, ela não rende bem na empresa. Então, muitas empresas estão acordando para isso, né? Que a saúde do funcionário é importante. E a gente não pode negligenciar mais isso. Se a gente quer sim um país que prospere, quer um país com menos desigualdade, a gente tem que pensar na saúde da mulher. Então, boa noite Daniela, Ana Barros, todo mundo que está chegando. Estou começando então, sejam bem-vindas também. Então, começando ali, o que é saúde da mulher? Então, os cuidados em saúde feminina, eu gosto hoje em dia de chamar de saúde integral da mulher. Porque muitas mulheres têm a visão de que ir ao ginecologista é aquela coisa só para colher o preventivo. E como eu falei de dicas da consulta, então o seu ginecologista não é só para colher o seu preventivo. É para você falar de qualquer tipo de questão que tenha a respeito da sua saúde. Porque muitas vezes esse ginecologista que essa mulher vai frequentar durante muitos anos. Então, façam as questões que vierem à tona. Façam as questões. Eu, inclusive, recomendo às minhas pacientes a irem anotando as dúvidas, já que a consulta é anual e você pode não lembrar disso. Então, saúde integral da mulher é o que eu gosto de chamar, já que ela não é só um útero e alguns ovários e uma genital, né? A gente tem que realmente pensar na mulher como um todo, até mesmo para resolver problemas dessas áreas. Então, quando ouvirem falar de saúde integral da mulher, a gente está querendo dar certeza de que aquela mulher vai ser vista como um todo, o que é o correto só, né? Não é uma invenção de uma nova especialidade, é só o correto, tá? Então, partindo desse princípio de saúde integral da mulher, eu vou falar do que como está se pautando a medicina moderna. Então, a medicina moderna está se pautando no estilo de vida. Porque a gente sabe que o processo de saúde e doença hoje em dia, ele é resultado... Hoje em dia não, né? Sempre foi. É que a medicina ocidental não considerava isso muito até há pouco tempo atrás. Mas nós já temos certeza científica de que o processo de saúde e doença hoje em dia é resultado dos seus hábitos diários. Então, até surgiu realmente uma nova especialidade, mas que na verdade é a medicina do futuro, que é a medicina do estilo de vida. Então, hoje em dia, é por isso que às vezes eu falo, eu não consigo trabalhar num lugar onde eu tenha que fazer a consulta de 20 minutos, né? Porque ginecologista, a mulher vai tirar a roupa, vai colocar a roupa, isso já foram 10 minutos. E eu preciso saber qual é o estilo de vida daquela mulher, para que eu entenda quais processos de doença ela está mais sujeita.
Então, quando ouvirem falar de medicina do estilo de vida, a gente só está falando integral, né? Dessa saúde da mulher integral ou saúde do homem integral. Aquela que vê tudo, vê todos os sistemas do corpo dela e vê o quanto os hábitos de vida têm influenciado. Então guardem essa informação, porque daqui a pouco a gente vai falar e precisar muito dela. E esses hábitos de vida, eles têm que começar a ser plantados já ali da infância. Então, falando da primeira faixa etária que eu vou falar. A menina, né, ela tem já que ser educada com certos hábitos de vida saudáveis para que isso tenha um resultado bom depois, né? Então a questão de a gente achar antigamente, né, aquela criança obesa bonitinha, não, aquela criança tem que ser acompanhada, né, ver se o peso dela tá dentro de uma curva adequada. Higiene, desde pequenininha, ensinar a menina a fazer a higiene das partes íntimas e sem medo, né? Sem medo de tocar ali a região íntima para se limpar. Isso é muito importante no futuro. Então, na menina menorzinha, a gente preza mais para esse tipo de coisa. E quando ela tá ficando ali pré-adolescente, indo para adolescência, a gente tem uma coisa essencial que eu não posso deixar de falar em saúde da mulher, que é a vacinação para o HPV. Toda a carteira de vacinação é importante. Acho que espero muito que depois dessa pandemia o mundo não tenha mais dúvidas disso, do quanto as vacinas são importantes. E no caso de um outro vírus bem famoso que a gente já conhece muito bem, que é o vírus de HPV, que causa câncer de colo uterino, a prevenção dele começa na infância. Então, graças a Deus, essa vacina já entrou no calendário vacinal nacional. Nós estamos agora lutando para que ela seja aprovada pelo SUS para toda a faixa etária a qual ela está indicada, já que no momento ela está indicada para meninos e meninas, né? Mas ela já tem a quadrivalente, que serve para 4 tipos de HPV, dentre eles os 16 e os 18, que são os que mais causam câncer. Ele já tá disponível, mas para a faixa etária só das crianças. E ele já está aprovado pela Anvisa, onde a gente já sabe que ela tem benefício, que é até os 45 anos. Então, eu espero que o SUS aprove a utilização na faixa etária completa. Enquanto não aprova, quem tem condições, a gente fala que procure se vacinar mesmo fora da faixa etária. Mas, na infância, na pré-adolescência, não podemos deixar de vacinar nossas meninas e nossos meninos, porque os nossos meninos são os maiores vetores do HPV. E quem acaba tendo mais câncer é a mulher, é a menina que teve contato com aquele HPV. Mas no caso, a gente hoje em dia já sabe que na adolescência e na jovem, ela consegue eliminar esse vírus geralmente, né? Ele tem ali um clearance que a gente chama, ou seja, ele é limpado do corpo pelo sistema imunológico a cada 3 anos. Algumas poucas mulheres não conseguirão eliminar esse vírus e vão ter lesão pré-cancerígena e mais ou menos 1% vai ter câncer. Mas é como sempre fala o meu orientador, o professor Mauro Romero, que é o chefe do DST-UF, esse 1%, quando é com você, quando é com um familiar seu, é 100%. Então, não deixar de vacinar as nossas meninas e os nossos meninos pelo SUS, e quem tiver condições fora da faixa etária, fazer a vacinação contra o HPV. É muito comum, e aí assim, é muito comum me perguntarem, eu tenho que levar minha filha ao ginecologista? Eu falo que é muito legal sim levar a sua filha que já tem um certo entendimento, uma certa idade, para uma conversa com o ginecologista. Nada traumático, nada de dizer que depois você vai ver, hein, vai fazer preventivo, dói. Nada disso. Levar ela para uma conversa. E se você tem alguma dúvida do exame físico, levar para o ginecologista ver, né? Muitas mães levam para eu ver se aquela secreção vaginal tá normal, se ela tá com uma coceira, né? É normal, não é? Não ficar na dúvida, então. Levar ela para o ginecologista. No caso de quem tem acesso a medicina da família, né? Pode levar para o médico da família, para o pediatra, e o pediatra ou o médico da família, se vê alguma coisa mais grave, vai encaminhar para um especialista. É muito comum crianças, meninas, introduzirem às vezes algum objeto, alguma coisa, e isso sim causar uma coceira, uma dor. Então, não
na brincadeira quando a menina falar que tá com sintoma, olhar, examinar e, se preciso, levar. Então, anotações aí para a saúde da mulher na infância. Então, fica de olho na secreção vaginal, educação da higiene íntima, vacina para o HPV e sempre conversar com essa menina a respeito do que ela tiver dúvida, não ter medo das conversas de sexualidade, de saúde sexual e reprodutiva. A gente já sabe que a educação sexual previne gravidez indesejada, previne infecções sexualmente transmissíveis, porque educação realmente salva, isso já é comprovado. Então não tenham medo de educar as suas meninas e seus meninos a respeito disso, tá? Na adolescência e pré-adolescência, a gente já entra numa outra faixa etária aí para chegar lá na idade reprodutiva. Nós temos muitas dúvidas a respeito de ciclo menstrual, né? Então, a mais comum para mim, não tá vindo todo mês. Minha filha menstruou agora com 11 anos, isso é normal? Então, a adolescência, na verdade, ela vai até 21 anos. Então, até 21 anos, é comum algumas mulheres e meninas terem algum tipo de irregularidade. Na dúvida, procurar atendimento, né? Anotar, né? Começar esse hábito com essa menina desde que ela menstrua a primeira vez, dela anotar o ciclo, pra gente saber de quantos dias é o ciclo. Isso é muito importante durante toda a vida reprodutiva da mulher. Então também é uma coisa que muitas vezes eu ensino no consultório a como anotar, e hoje em dia a gente tem uma super facilidade, que são os smartphones, os computadores. Nós já temos programas integrados, né? No iPhone agora já é até integrado ao próprio sistema, mas no Android você pode baixar diversos aplicativos que te ajudam a marcar. Na falta disso, qualquer agendinha, qualquer papel, qualquer coisa que você não vai perder. Então é um hábito muito legal da gente colocar naquela adolescente, naquela pré-adolescente que menstruou e não sabe se tá normal. Não tem como também o médico saber normal se você não contar de quanto em quanto tempo tá vindo o ciclo. Questão de cólicas, suspeitas de endometriose, também, na dúvida, procurar atendimento. Existe sim mulheres que têm cólica um pouquinho mais forte normalmente, mas também podem ter meninas que vão demorar anos e anos para fazer um diagnóstico de endometriose, uma doença que pode inclusive afetar a saúde reprodutiva dessa mulher. Então, de novo, anotar quantos dias deu cólica, qual a intensidade, porque ainda mais hoje em dia que a gente tem tanta informação na cabeça, a gente acaba esquecendo. Então, anotar, tá? Também sempre orientar nossas meninas e adolescentes a terem esse hábito. Também é bem saudável uma visita ao ginecologista, mesmo que essa menina não tenha sintoma, para tirar as dúvidas, né? Ou tirar essas dúvidas, como eu já falei, com o médico de família ou com o pediatra ou ebiatra que ela estiver frequentando. Ebiatra é quem cuida de adolescentes, tá? No caso dessa menina já ter relação, ainda é uma dúvida também muito corrente por aí, se essa menina tem que fazer preventivo, né? Porque até outro dia se fazia preventivo em virgem em meninas. Não tem mais essa indicação, tá? Não tem indicação de fazer preventivo, mesmo que a menina tenha tido relação. Por quê? Nós descobrimos que o HPV nessa menina, como eu já falei, ele consegue ser eliminado do corpo. E muitas meninas passavam por procedimentos danosos sem necessidade, né? Ela chegava lá, fazia um preventivo, vinha uma alteração pré-cancerígena, essa menina era encaminhada para colposcopia, acabava fazendo biópsias, conizações, que é tirar uma parte do colo do útero, sem necessidade, ou seja, dali 3 anos o preventivo dessa menina estaria normal. Então o Ministério da Saúde segue a recomendação mundial de não se fazer mais preventivo em mulheres que não tenham relação sexual, porque essa mulher tem um baixíssimo, quase zero risco de câncer de colo de útero, tá? Então, essa menina vai, mas ela não tem necessidade de colher o preventivo. E aí a gente já pode entrar na outra faixa etária, que é a faixa etária das mulheres em idade fértil, que pra gente se chama menacme. As mulheres no menacme, elas vão... Essa questão do exame preventivo, que é o Papa Nicolau, vai depender dessa questão da vida sexual. Então, a mulher que não tem vida sexual ativa, ela vai apenas para um exame, onde geralmente não vai precisar colocar o espéculo, que é aquele bico de pato que para ver. Mas se tiver alguma necessidade muito rara,
tem um espéculo especial para quem não teve relação sexual, que pode ser utilizada, mas não necessariamente vai ter que ser. Então, essa mulher vai para ser examinada porque nós podemos ter lesão de vulva nessa mulher, podemos ter câncer de pele, né? Não é comum na jovem, mas qualquer mancha a gente já vai começar a monitorar ou até anotar para aquela mulher saber que ela já tem aquilo e depois ninguém ficar desconfiando que era algo maligno. Ela pode ter corrimentos, ela pode ter malformações ali do ímen, da entrada da vagina, então é importante sim algum dia ela fazer um exame ginecológico, que não passará pelo Papa Nicolau. Então, em qual idade hoje em dia que está recomendado fazer o exame preventivo de câncer de colo de útero ou Papa Nicolau? Está recomendado dos 25 aos 64 anos. Então, a mulher também, se ela tiver 65 anos e ela tiver 2 exames preventivos prévios normais, ela não precisa mais escolher o exame preventivo, tá? Então, no caso, a gente começa com 25 anos, se ela já teve relação sexual, né? E vai até os 64. Também está mudando aí a frequência que a gente faz esse exame. A gente fazia anualmente ali, custe o que custar. Hoje em dia, isso mudou para 2, já está para mudar para 3 anos, se essa mulher já tiver exames normais. Então isso é importante ser orientada, porque às vezes veio um exame normal, mas não veio todos os tipos de células que deveriam vir ali no exame preventivo. Então, de novo, seguir a orientação, ou lá do seu posto de saúde da família, ou do médico que você está frequentando. Se ele falar, olha, você não precisa colher, fique tranquila, mudou a recomendação. Mas às vezes a gente não está liberado do exame ginecológico anual, isso é importante. A mulher vai colher o exame preventivo de 2 anos, mas ela tem que ir anualmente para ser examinada, porque dependendo do que for visto lá o exame, pode sim se ter a necessidade de colher esse preventivo, tá? Às vezes lá o exame, o médico viu uma lesão esquisita no colo. Essa lesão pode sim ter surgido no último ano, não é normal um crescimento tão rápido, mas pode. E aí a gente vai ter que colher, mesmo se você já fez no último ano esse exame, tá? Outros exames de rotina, ultrassonografia e a mama eu vou falar daqui a pouco. Também de acordo com o que o médico ou a pessoa que estiver orientando falar. Porque não tem mais a obrigatoriedade de se fazer tudo isso todo ano. Porque, de novo, a mulher pode ver alguma coisa lá no exame que vai causar mais dano do que favorecimento à saúde dessa mulher. Então, mulheres assintomáticas, sem doença prévia ginecológica, não tem mais essa obrigação de fazer todo ano, todo esse bando de ultrassonografia, etc. A questão da mama já é diferente. Já está bem definido que não se deve fazer rastreio de câncer de colo uterino abaixo dos 50 anos. O Ministério da Saúde seguiu a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia e não está mais recomendado pelo Ministério da Saúde esse rastreio antes dos 50 anos na mulher que tem baixo risco para câncer de mama. Qual é a mulher que tem baixo risco de câncer de mama? É a mulher que não tem parente feminina próxima. O que é isso? Irmã e mãe, né, parente feminina direta, com câncer de mama abaixo dos 65 anos. Ou abaixo dos 60 anos, depende da fonte. Então, essas mulheres de baixo risco para câncer de mama, elas só vão começar a fazer mamografia a partir dos 50 anos. A questão da ultrassonografia está em debate, também deve mudar, mas a Sociedade Brasileira de Mastologia já não recomenda que seja feita uma ultrassonografia de mama em mulheres sem alteração ao exame físico. Olha como é importante o exame ginecológico anual. E a questão do autoexame também está sendo um pouco revista, né? Algumas sociedades não recomendam mais que a mulher faça o autoexame, mas eu ainda acho importante. Eu recomendo sim as minhas pacientes que me falem se elas sentiram alguma coisa esquisita e tal, mas na hora do exame lá, com ela deitada, que eu vou tirar a dúvida se ela tem necessidade ou não de uma ultrassonografia, se ela não está dentro da faixa de rastreio, tá? Boa noite a todo mundo que está chegando. No caso do câncer de mama, então, como eu falei, acima dos 50, abaixo dos 50, vai depender do exame físico. Por isso que é muito importante
essa consulta onde ela vai ser examinada, e é importante essa conversa com o profissional que está examinando e falar, olha, eu senti um negócio aqui, pode não ser nada, tomara que não seja nada, mas deixa aquele profissional examinar aquela parte ali com um pouquinho mais de afinco. Então a gente sempre preza para que a paciente fale, eu quero que me fale aonde você está achando que tem alguma coisa esquisita. Nas mulheres de saúde dessa faixa etária que eu tô falando agora, que são mulheres com história reprodutiva, né, ativa, a gente tem essa questão. Então, voltando, a vacina do HPV, quero muito pegar no pé dessa vacina do HPV, ela oficialmente, cientificamente comprovada que ela diminui o câncer de colo de útero, que é uma das coisas que mais matam mulheres no mundo, né? Nós tivemos, acho que o último que está fechado lá no site do INCA de 2017, 7 mil mulheres aproximadamente morreram, registradas, né? A gente sabe que tem uma subnotificação aí. E mais de 20 mil casos novos devem surgir em 2020, essa é a estimativa mais ou menos. Então, é uma das coisas que mais mata mulheres no mundo. Se a gente tem uma prevenção para isso, então a gente tem que utilizar. Então, se você tem de 25 a 45 anos, procure se você tiver condições, ou junta um dinheirinho, porque vai ser um dinheiro bem investido no seu futuro, na sua saúde, tá? Questão reprodutiva, né? Aí a gente entra na questão reprodutiva. Uma das maiores causas de procura de consultório médico é problemas para engravidar e a questão de saber o quando eu tenho ou não. De novo, eu vou entrar. Na dúvida, procure o profissional, converse. Porque muitas mulheres ficam neuradas achando que não pode engravidar e a gente vai lá e explica que às vezes ela tem uma doença que alguém falou que tem um problema. Vai e converse, porque 60% das mulheres que não conseguem engravidar não vão achar causa. Então, às vezes, você tá preocupada com uma causa que não tem nada a ver com aquilo. Outras causas são tratáveis, outras não. Então, tire a dúvida, né? Hoje em dia, a gente já tem tantos recursos aí que podem ajudar na fertilidade. Muitas vezes, esse fator não está com a mulher, está com o homem. Então, muita mulher angustiada por aí que não foi tirar dúvida de qual é o problema, ou se ela tem algum problema. E, na verdade, o fator às vezes está com ela, ou está com os dois. Então, fertilidade é uma coisa que eu queria falar, então, nessa faixa etária das mulheres aí que menstruam. Dúvidas a respeito de menstruação, eu digo que elas são as mesmas das mulheres que estão ali iniciando a menstruar. Bora anotar o ciclo, mulherada. Não aceito chegar com o smartphone na minha frente e me falar que não sabe de quanto em quanto tempo menstrua. Tem que anotar. Nem eu lembro se eu não anotar. Então, anotar pra gente saber. Na maioria das vezes, o seu ciclo só está alterado quando você está falhando mais de um mês. Alterações no número, dependendo da quantidade, elas são normais. Então, tem mulher que acha que tem que menstruar certinho ali de 30 em 30 dias para o ciclo dela ser regular. Não é assim que funciona para a maioria das mulheres. Primeiro que a maioria das mulheres não menstrua de 30 em 30 dias. Segundo, que eu tendo um ciclo de 28 dias, o meu corpo pode ter uma alteração por vários motivos e não menstruar em 28 dias no próximo mês. E se isso não se mantiver, e se isso não aumentar e alterar realmente a minha menstruação mensal, isso é normal. E aí vamos falar de fatores que influenciam na fertilidade, que eu vi já tem alguém ali perguntando, eu já vou entrar aqui, porque eu já ia entrar o que altera o meu ciclo, né? Então eu acho que a mulher moderna, ela tem que pensar muito na medicina de estilo de vida que eu falei pra vocês que ia voltar e que ia ser importante. Hoje em dia, na vida da mulher moderna, o que mais influencia é o estresse. É o estresse, gente. Então o estresse pode alterar o seu ciclo menstrual. Pode sim alterar a sua fertilidade. A gente até brinca, né? A mulher que tá neurada pra engravidar não engravida. Quando ela se acalma, ela parece grávida. Lógico que não é tão simples assim, mas a gente tem que tirar esse fator, tá? Então, o mioma ali que estão perguntando. Então, fatores físicos que influenciam. O mioma, sim, é um fator que influencia na fertilidade. Existem estudos que provam que o mioma, mesmo ele não estando... Quando que ele atrapalha de verdade? Quando ele tá na cavidade. Quando ele tá na cavidade uterina, ele atrapalha de verdade a fertilidade daquela mulher.
Quando ele tá fora, geralmente ele não atrapalha o embrião a implantar ali como que tá dentro. Mas existem estudos que provam que eles liberam substâncias ali no útero que aumentam as chances de abortamento. Os estudos ao longo dos anos foram provando que mesmo as mulheres que não tinham mioma dentro da cavidade, porque essas sabidamente têm uma chance de abortamento maior, elas também tinham, as que tinham fora também tinham. Então, mioma é uma coisa também muito comum na mulher negra, né? Ainda não se sabe exatamente qual é a genética disso, né? Isso está em estudo. Não é necessariamente totalmente hereditário, como muitas mulheres pensam. Minha mãe, minha avó teve, eu vou ter com certeza. Não é necessariamente assim. Mas tem sim um perfil hereditário e uma questão aí com a mulher negra, que já a gente vai falar um pouquinho mais de mulher negra. Então, essa mulher fica às vezes preocupada porque ela tem um miominha de 2 centímetros fora da cavidade. Esse mioma não vai te dar sangramento, não vai te dar dor. Só se ele crescer. E se ele crescer muito, a gente tem e muito rápido, a gente tem que desconfiar que ele não é um mioma. Ele é um outro tipo de tumor. Então, mioma não cresce super rápido. Lógico que a gente tem vários comportamentos de mioma. Tem mioma que se comporta como quase como um tumor maligno. E às vezes a gente tem que realmente tirar esse mioma, mandar para patologia para ver o que é. E às vezes vem mioma mesmo, não é nada maligno. Mas tem. Então, sempre acompanhar isso. Aí, nessa mulher é importante o acompanhamento com ultrassonografia. Então, tá vendo? Cada caso é um caso, não tem uma receita de bolo. Eu tenho que fazer consultas individualizadas, né? Coisas que atrapalham o meu ciclo menstrual. Uso de hormônio. Então, vamos entrar no uso de hormônio, que é algo muito também importante aí pra mulher na idade fértil. A Gabriela citou ali a pílula do dia seguinte. É uma das coisas que mais atrapalha ciclo, né? Porque a pílula do dia seguinte é como se você tomasse uma cartela inteira de anticoncepcional de uma vez. Então, é óbvio que o seu ciclo não vai ficar normal. Tem mulher que fica sangrando, chega a ter hemorragia. Tem mulher que fica 2, 3 meses sem menstruar depois de tomar a pílula do dia seguinte. Então é importante também, tomou a pílula do dia seguinte ali por conta própria, não sabe o que está acontecendo, mas depois agende uma consulta, vai se orientar, tá? Vai se orientar com a enfermeira do posto, vai se orientar com o médico de família, vai se orientar com o seu ginecologista, porque às vezes você continua grávida, dependendo do tempo que você tomou, se isso já estava implantado, ela não é abortiva, não é considerada abortiva, tá? Porque se o saco gestacional já estiver formadinho, implantado, você vai sangrar e vai continuar grávida, ou às vezes nem vai sangrar, não vai acontecer nada e você vai seguir grávida, tá? Então, o uso do anticoncepcional em si também tem muitas dúvidas. Eu acho que tem os prós e os contras, né? Então, qualquer uso de hormônio vai ter os seus prós e os seus contras, e quem tem que ter essa decisão de qual é a ferramenta de controle da natalidade que vai usar é a mulher, né? O corpo é dela, ela tem que ter essa decisão. Então, eu sempre brinco lá, as mulheres falam, o que eu devo usar? Não, eu vou te falar o bom e o ruim de cada coisa. Quem vai decidir o que tem que usar é você. Aí tem mulher que fica assustada assim, né? Porque tá acostumada com aquele médico que vai te impor alguma coisa. E isso não é mais ocorrente do controle da natalidade, né? Quem tem que escolher é a mulher, porque ela tem que ter certeza que ela vai se dar bem com aquele método, ou seja, não é algo que ela vai achar errado, não é algo que ela vai ter dificuldade de adquirir, de usar. E isso é individual, é de cada um, né? Tem mulheres que não tem problema nenhum em usar uma camisinha feminina, que muitas nem nunca viram, né? Outras já tentaram e falaram, doutora, pelo amor de Deus, nunca mais eu quero tentar colocar aquilo. É o direito dela. Então, vou usar preservativo, vou usar DIU, quem tem que decidir isso é a mulher. A gente está lá para orientar e educar. E aí o hormônio, né? O que a ONU e a OMS dizem hoje a respeito disso? O hormônio tem os seus contras? Tem. Mas o que ele causa de dano não é pior do que os danos da gravidez indesejada, né? A gravidez indesejada é considerada também uma pandemia pela OMS, tá? É considerada uma pandemia, por quê? Ela está envolvida com muitas outras coisas, né? Ela está envolvida, sim, com classe social, com racismo estrutural, com a manutenção das desigualdades. Então, é muito importante que a mulher utilize o que ela achar necessário e a gente está lá para orientar.
Então, se ela decidir por usar hormônio, eu não vou ficar batendo na cabeça dela dizendo, olha, hormônio é muito ruim. Tem os contras, tem. A gente sabe que o hormônio aumenta a chance de trombose. A gente ainda estuda o quanto os hormônios aumentam a sua chance de câncer de mama, mas ainda não é algo contraindicado, que com certeza aumenta a sua chance de câncer de mama. Então, de novo, é importante você ver se você tem mais risco e consultar com o ginecologista, tá? Então, a gente tem que pensar em outras coisas, né? Então, uma gravidez indesejada pode acabar com o futuro econômico e social daquela mulher. Psicológico, então, não vou nem falar, que é uma das coisas que a OMS mais fala, né? Ninguém pensa nisso, né? Ninguém pensa no psicológico daquela mulher que tem uma gravidez indesejada. E é preciso pensar, né? Isso faz parte também da nossa saúde integral, a saúde mental e emocional daquela mulher. No caso, então, da fertilidade, se tiver mais alguma dúvida, vocês mandam aí, da utilização aí dos contraceptivos hormonais ou não. Mas o que eu quero que fique de mensagem aqui é isso. Todos têm os seus prós e os seus contras, e só tem um que é 100%. Só tem um. Duvido alguém adivinhar aí. Só tem um método contraceptivo que é 100%, e esse método é a abstinência. Tá nos livros, não é piada minha. É a abstinência, não fazer sexo. É o único que é 100% e que talvez você ache que não tem efeitos colaterais, né? E aí eu também quero falar na consulta ali da mulher da idade reprodutiva e da mulher da perimenopausa e menopausa. Não transar, Gabriela, é o único. O único que é 100% e que teoricamente não tem efeitos colaterais, tá? Não tem jeito. Sinto desapontar. Obrigada, Laura. E aí a gente vai falar da questão da saúde sexual, né? Saúde sexual também é saúde. Tem que conversar isso com o seu médico. Se você vai no seu ginecologista principalmente e não fala a respeito da sua vida sexual, tá errado. Você tem que puxar esse assunto se ele não puxar. Se for comigo, eu vou puxar com certeza. Porque isso faz parte muito da sua saúde. Eu não tenho como dizer se você tem mais ou menos risco de ter HPV e, consequentemente, de ter câncer de colo de útero, se eu não souber como é a sua vida sexual. Eu tenho uma subespecialização em infecções sexualmente transmissíveis. Então eu vejo o quanto não falar sobre isso faz diferença. Esse foi um tema, inclusive, da última conferência de prevenção de saúde de infecções sexualmente transmissíveis do CDC americano, que eu fui em Washington. O tema era esse, a gente tem que falar disso. A gente tem que ter educação sexual. É isso o que os estudos comprovam que mais previne infecções sexualmente transmissíveis. Entre elas, o HPV, o HIV, a sífilis. Não acham que sífilis é uma doença do passado. A sífilis está aí, a gente atende todo dia. Praticamente todos os plantões que eu vou, eu atendo uma gestante com sífilis. E aquele bebezinho que vem da mãe que não tratou sífilis durante a gravidez, ele tem grandes chances de ter sífilis congênita e isso pode sequelá-lo para a vida inteira, né? Fora que na grávida ele pode causar abortamento e em qualquer pessoa que tenha sífilis não tratada, ela pode ter consequências também pela vida inteira, pode chegar ao sistema neurológico dela, causar graves sequelas ou até a morte. Então, não subestimem a sífilis porque ela não é falada. É uma doença totalmente diagnosticável, tratável, com 3 injeções no máximo. E a gente tá aí com ela subindo no mundo inteiro, né? O Japão, no último ano, falou que tá com números de sífilis que ele só tinha antes da Segunda Guerra Mundial. Então, não vamos esquecer. Tudo isso é prevenível a gente conversando, né? Converse com seu médico sobre a sua vida sexual. Porque nessa conversa a gente detecta não só questão de doença, como questão de violência, né? A maioria das questões de violência que eu detecto numa conversa são através da conversa da saúde sexual, né? A gente até tava vendo o pessoal falando de estupro marital. É isso, aquela mulher que acha que tem que fazer sexo sem vontade, aquilo afeta a saúde dela. Então é importante falar isso com o seu médico, tá? Não esqueçam disso. Então, já indo para aquela mulher ali que tá chegando, né, aos 45, 50 anos.
essa mulher, muitas vezes, ela começa a ter sintomas da menopausa. E aí vem a dúvida, estou na menopausa? Então, gente, conceito importante para levar para a vida. Menopausa é quando essa mulher não menstrua há 1 ano. Então, há mais de 1 ano, essa mulher parou de menstruar. Essa mulher está na menopausa. Quem tem sintomas e ainda menstrua não está na menopausa. Está, muito provavelmente, na perimenopausa. Como que eu confirmo isso? Acompanhando os sintomas, e às vezes a gente necessita de exames hormonais. Não necessariamente sempre. Eu vejo que muitas mulheres vêm ansiosas querendo fazer exame hormonal, e não é aquele exame hormonal, na maioria das vezes, que vai me dar uma resposta. Vai ser o acompanhamento dos sintomas que essa mulher vai ter. Quanto tempo eu vou demorar com esses sintomas para entrar na menopausa? É uma das perguntas que eu mais escuto. Não dá pra saber, gente. Não é adivinhação nesse caso. Não dá pra saber. Tem mulheres que não vão ter sintomas nenhum. Certo dia elas vão parar de menstruar. Tem mulheres que vão ter anos de sintomas leves e aí param de menstruar. Tem mulheres que vão ter sintomas graves, tanto antes, quando ela para de menstruar, quanto durante a menopausa. Pra saber qual dessas você vai ser, não tem como adivinhar, não tem exame que me diga. É realmente a gente acompanhar o seu quadro. Então, essa mulher na perimenopausa é importante ela acompanhar junto com o prestador de saúde dela, tá? E é importante que ela também anote, às vezes, esses sintomas. Muitas vezes elas chegam pra mim e não sabem há quanto tempo elas estão com aquele sintoma, com que frequência está aquele sintoma, o quanto aquele sintoma está atrapalhando o dia a dia dela. Olá, doutora Estevão, tudo bem? Muito obrigada, viu? Muito obrigada. E nós não vamos conseguir conduzir aquele caso direito. Então, na faixa ali da perimenopausa e da menopausa, anotar também os sintomas, porque vai depender muito disso hoje em dia, se aquela mulher vai fazer reposição hormonal ou não. Reposição hormonal, então, é um dos temas que mais são pedidos aí para conversas e etc. nessa faixa etária. Nem todo mundo hoje em dia, aliás, a minoria hoje em dia que vai fazer reposição hormonal. Porque a reposição hormonal tem efeitos colaterais. Eu já falei aqui que toda tomada de hormônio vai provocar algum tipo de efeito colateral. Pode ser grave, pode ser leve, você pode não sentir, mas em algum grau vai. E aí, a mulher que tem mais chance de ter trombose, a mulher que tem pressão alta, a mulher que tem... essa mulher já não vai poder usar, né? E aí a gente também está em estudo, há até divergência, já mudou algumas vezes a literatura, do quanto a reposição hormonal aumenta a chance de câncer de mama. Então, a mulher que tem risco também tem que conversar e saber se ela pode usar algum tipo de hormônio. Geralmente, a mulher com risco aumentado para câncer de mama não vai poder. Então, acima dos 50 anos é importante manter, né? Aos 69, é esse rastreio do câncer de mama. Mamografia também era anual antigamente, já mudou para bianual nos casos em que a mulher não tem risco e que as 2 últimas mamografias dela estão normais. E ao exame físico, ela também tem um exame físico normal. Então, de novo, a importância do exame físico anual. Mesmo que a sua mamografia seja de 2 em 2 anos e que o seu preventivo seja de 2 em 2 anos, é importante ir para examinar. Toda hora eu vou falar isso. Então, a reposição hormonal é uma das coisas que mais perguntam. Tem muita divergência que eu nem vou entrar nesse assunto, que vários assuntos que eu tô falando aqui dão uma outra live, muitas lives completas. Mas eu tô querendo pincelar as coisas que eu acho mais importantes e que eu acho que vocês têm aí, tá todo mundo num momento de reflexão, num momento de pensar em planos futuros, né? Acho que é importante ter positividade nesse momento que a gente tá vivendo. Então, quem tá lembrando aí que não foi ao ginecologista, que a companheira não foi, que a mãe não vai há anos, que a irmã não vai, né? Conversa, dá um toque e vamos se programar para fazer isso quando tudo isso acabar. Então, essas pessoas que não vão há muitos anos, geralmente são nessas mulheres que eu detecto um câncer de colo avançado, um câncer de mama avançado. Isso não é brincadeira, é realmente uma coisa que faz toda a diferença. Geralmente, quando eu vejo uma mulher com uma lesão de colo de útero, com uma lesão de mama avançada, eu já logo pergunto: mama, quando foi a última vez que você foi a um médico, né? Geralmente a resposta é 5 anos pra frente. Então, ou nem sei, não sei qual foi a última vez que eu fui fazer os meus exames preventivos. Aí eu acho importante, já falando da faixa acima dos 50, que é a faixa mais afetada pela nossa pandemia,
Aí tem muita gente perguntando, mas então eu tenho que sair para fazer o meu preventivo? Mas então eu tenho que sair para fazer minha mamografia? A recomendação do Ministério da Saúde é que não. É que nós posterguemos esses exames que são apenas de rotina, porque é muito importante nesse momento que podemos ficarmos em casa, tá? Então, para saber se eu tenho necessidade ou não, como é que eu faço? Converse com o seu médico, converse com o posto de saúde, se for necessário, se estiver muito na dúvida, né? A gente tem até serviços de médicos orientando de graça. Quem quiser pode entrar lá nas redes sociais do Instituto Luísa Maim, que é o Instituto de Médicos e Estudantes de Medicina Negros. A gente está dando apoio às instituições que estão precisando de informações aí da luta da pandemia do coronavírus, apoio técnico. A gente está dando também esse tipo de orientação. Então pode entrar lá, tem no Instagram, instituto.luisamaim. Tem aqui no Facebook, se buscar Instituto Luísa Maim, também vai encontrar. Entra lá, tira dúvida. Eu tenho que ir, tenho que não ir, né? A maioria das cidades estão com o telefone 136 também, que você pode tirar dúvidas, inclusive de sintomas do coronavírus, se você pode ir ou não e qual é a unidade mais próxima. Então, principalmente a faixa etária aí acima dos 50. Se puder postergar os seus exames de rotina, postergue, tá? Só realmente vá se tiver algum sintoma, se estiver no meio de tratamento, converse com o seu médico ou com a sua unidade de saúde para saber se você tem a necessidade de ir. Porque o ideal no momento é que todos nós ficamos em casa e só saímos se necessário. Ou seja, em medicina, se necessário, é uma emergência ou é um tratamento que não pode ser parado, tá? Então, acima dos 64 anos, essa mulher não precisa mais colher preventivo. E acima dos 69, essa mulher não precisa mais fazer mamografia. Então, ela não precisa mais ir ao médico? É legal que vá. Eu já falei aí que existem o quê? Lesões na vulva, que são câncer de pele. E isso é mais comum na mulher idosa. Então, é importante que ela vá para ser examinada, sim, né? No caso das acamadas, nós temos agentes que vão até a casa, tanto da medicina de família, quanto no particular. Se você conversar com o seu ginecologista, se ele não fizer esse trabalho, existem outros profissionais que fazem esse trabalho de ir na casa para examinar as mulheres acamadas, né? E a mulher, quando ela tá acamada, quando ela tem doença, quando ela tem perda urinária, ela tem mais chance de algumas doenças. Então é importante que essa mulher idosa tenha acompanhamento ali do geriatra, do clínico, mas que muitas vezes ela seja avaliada de vez em quando por um ginecologista, tá? Eu não sei se mais alguém tem dúvida, galera, pode ir mandando aí, eu respondo aqui, eu respondo depois. Muito obrigada por todos que estão aí na live, que estão assistindo. E o que eu mais queria deixar aqui de recadinho é falar um pouquinho a respeito então da pandemia. A faixa etária dos idosos é sim a mais afetada, mas não podemos aí ficar brincando de roleta russa com o coronavírus, né? Com o novo coronavírus. Então, jovens, também se protejam, só saiam de casa se necessário. Eu também sou uma pessoa que estou tendo que ir trabalhar, algumas pessoas estão chateadas porque estão tendo que trabalhar, mas fazer o que? A gente tem que ir e tentar se proteger o máximo possível. No caso dos profissionais de saúde, o ideal a gente está deixando um recado, né? Para quem não está tendo equipamento de proteção, denuncie, né? Denuncie, não podemos trabalhar sem os materiais de proteção adequados. Se você está pegando um ônibus cheio, um metrô cheio, um trem cheio, tente ao máximo conversar ali com o seu empregador, né? Vamos ver se o seu empregador não vai aderir às novas orientações de alterar os horários de trabalho para que as pessoas não precisem ficar pegando o ônibus cheio. Mas vamos repetir então o que eu já falei no começo. Cheguei em casa, tiro o sapato, deixo fora. Já chego direto para lavar a mão, de preferência, passar álcool gel, retirar a roupa e tomar banho, tá? Não deixar essa roupa em cima da sua cama em qualquer lugar, senão nada que a gente fez antes adiantou. Usar máscara na rua e realmente procurar atendimento na dúvida, né? Não necessariamente presencial, ligue no 136, entre em contato com a sua unidade mais próxima e principalmente baixem, quem tiver smartphone, baixar o aplicativo do SUS Coronavírus, só buscar em qualquer uma das stores, né? Ou na Apple Store ou na Google Store, porque a gente, na Google dos Androids,
porque lá é fácil de achar. SUS Coronavírus, ali eu acho maravilhoso, porque são as orientações oficiais, né, do Ministério da Saúde. Lá você consegue buscar qual a unidade mais próxima, ainda consegue colocar os sintomas se você estiver tendo sintomas, e ele vai te orientar se aquilo é para procurar imediatamente ou se você só aguarda na sua casa, tá? Há muitas dúvidas do que é sintoma grave e a gente ainda está conhecendo esse vírus. Algumas coisas da rotina eu acho que ainda vão mudar da rotina de atendimento de saúde, mas o básico é que eu tenho informado para não confundir as pessoas. Falta de ar sempre é grave. Falta de ar é grave até quando não é coronavírus. Então, se tá com falta de ar, eu sempre falo, não fique em casa, vá procurar atendimento. Ah, mas eu preciso esperar chegar a falta de ar? Não, mas também não vá por qualquer coisa às unidades, para que as unidades não fiquem lotadas, para que você não tenha contato, se você não está contaminado, não ter contato com alguém que está, né? Procure essa orientação antes, que eu acho que vai ser bem melhor do que você ir à toa se expor ao coronavírus. Dúvidas de coronavírus em grávidas, a gente ainda não a transmissão da mãe para o filho intraútero, tá? A gente só teve transmissão de recém-nascidos depois, bem depois. Tivemos sim mortes de puérperas, mas as grávidas e puérperas a gente já sabe que o sistema imunológico delas é considerado imunossuprimido. Então, elas ainda não estão totalmente no grupo de risco, só as que têm gestação de alto risco. E aí quem vai te dizer isso é a equipe de saúde que tá fazendo o seu pré-natal. E aí muita grávida também tá com dúvida, vou à minha consulta de pré-natal? Entre em contato com quem vai fazer a sua consulta de pré-natal, no SUS ou no particular. Porque a gente já tem uma tabela de quais são as consultas que têm que ser presenciais ou não, tá? Pra não ficar muito longo, eu vou encerrando, tá? Muito obrigada, Estevão, muito obrigada, associação, pelo convite, pelo espaço, por ter essa ideia, como eu já falei, né? Essa ideia de trazer outros assuntos aí para o pessoal da advocacia ver e para todo mundo que estiver na página. Então eu vou me despedindo. Quem quiser falar comigo, quem quiser tirar alguma dúvida, eu tô nas redes sociais como Andréa Gineco, tá? Aqui no Facebook tem a minha página, doutora Andréa Menezes Gonçalves. Instagram, Twitter, Andréa Gineco. No Spotify tem o meu podcast com resumos do coronavírus, que eu já vou fazer atualização essa semana, porque tudo tá mudando o tempo todo. Chama Medicina de Mulher, só buscar lá. Ele tá em outras plataformas de podcast também. E, como eu falei, sigam lá o ILM, Instituto Luiza Maim. E quem precisar pode também pedir. De nada, Milena, de nada. Eu vou dar uma olhadinha aqui, ver se eu não perdi. Eu respondi acho que a maioria das questões, mas eu vou dar uma olhadinha depois e respondo, tá? Deixa eu ver o que tem aqui. A Manuela falou do filho dela. Ai, que legal, Manuela. Seu filho quer ser médico. A gente fez um vídeo que tá lá no Instagram. Depois eu vou colocar aqui no Facebook. E, gente, eu tenho rinite alérgica. Pessoas que têm rinite alérgica coçam o rosto o dia inteiro. Então, não coloquem a mão no rosto. Mas a gente que tem rinite alérgica tá sofrendo muito. Muito obrigada, viu, Manuela? Muito obrigada. E tomara que o seu filho possa ser o que ele quiser ser, né? Acho que a luta do Coletivo Negrex, do Instituto Luiza Maim, é para isso. É para que todas tenham o direito de ser o que eles bem quiserem ser, né? É da gente ter a mesma oportunidade para todos, tá? Eu espero que eu tenha contribuído aí um pouquinho para a quarentena de vocês, tá? E para a vida. E eu tô à disposição, tá? Quando precisarem tirar dúvidas, quando precisarem de apoio de alguma coisa, tô por aqui. Muito obrigada mesmo a todos, a advocacia, e até a próxima, tá? E eu esqueci de falar. Fiquem ligados aí no canal, tá? Aqui do Escritório da Advocacia Negra, que tem live todos esses dias. Tem live amanhã às 20 horas, tá? Esqueci de falar. Obrigada, Jona, obrigada, Nelma, Elvira, William que entrou. Ana Cláudia, eu ia começar a atender em São Paulo agora, no começo de abril, eu sou de São Paulo, acho que eu não falei isso no começo, sou de São Paulo, vim pro Rio para fazer faculdade e me pedem muito isso. E eu vou atender nos consultórios do Livance assim que acabar a quarentena, tá? Tô só esperando para reabrir a agenda. E aqui em Niterói eu atendo no Plaza Offices,
E durante a pandemia eu tô atendendo somente por telemedicina, tá ok? Então, beijo, muito obrigada e até mais. Muito axé, Débora. Tchau, tchau, gente. Beijo, mames.